Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui comigo, Mirela Mentora. O início de várias lives de presente para vocês. Daqui a pouco, nossa convidada de hoje estará aqui conosco. Hoje eu tenho a alegria de receber uma convidada extremamente especial, a Fabiana Lara. Fabi, uma parceira de negócios, uma colega de profissão, que já está entrando na sala. Oi, Cristine, seja bem-vinda. Oi, Fabi, já vou. Fabi, só solicita para você entrar aqui, por favor. Oi, Rodrigo, bem-vindo. De... Hoje o nosso tema é essencial para qualquer profissão de RH, gestor líder, está entrando. A humanização dos processos. Oi, Fabi, bem-vinda, querida. Oi, Tudo tudo bem? bom? Tudo bem, graças a Deus. E você, Mi, como está? Tô bem também, muito feliz. Oi, Renato, oi, Thaís, o pessoal tá entrando. Ai, que felicidade que eu tô aqui nesse bate-papo, né? Que faz, na verdade, a gente nunca teve assim um ao vivo com o pessoal, é a primeira vez, mas é super importante e a gente vai trazer muitos insights aqui para vocês. O que acontece, pessoal? Hoje o tema, eu digo que ele é essencial para qualquer profissão de RH, gestor, para líder, que é a humanização dos processos. Oi, Liliane, bom dia. É justamente da admissão à rescisão, que a gente quer com respeito, que seja feito com propósito. A gente sabe que falar sobre humanização não é falar de romantização, é falar de profissionalismo com respeito, é sobre processos consistentes, claros, que tratam essas pessoas com dignidade. E por isso que eu trouxe a Fabi, alguém que aplica os processos, uma especialista, que ensina, que inspira, com todo esse olhar de RH. Então, para a gente começar, primeiro, bem-vinda mais uma vez, Fabi. Eu gostaria que você se apresentasse para o pessoal que está aqui com a gente, para quem vai ver as lives depois. Perfeito, Mi. Eu que agradeço primeiramente aí pela oportunidade, pela parceria aí, né? A gente acabou se conhecendo ali pela Academia de RH e estamos aí traçando novos caminhos também, né? Agradeço aí pela oportunidade. Prazer, eu sou a Fabiana, mais conhecida aí como DP com Fabi, né? Tenho aí a página há uma média de 2 anos. Sou especialista voltada para a área de RH e de departamento pessoal, aonde eu sou atuante aí há mais de 7 anos. Então, venho carregando aí comigo essa oportunidade de ter trabalhado no CLT, ter construído ali alguns cases e depois disso introduzir aí a uma média de 2 anos no mundo empreendedor, né? Então, estou aí trabalhando como consultora, já tenho aí uma média de 100 empresas atendidas, temos aí alguns projetos e também desenvolvo profissionais aí da área de RH e de DP igual a mim, né? Que eu acho que é fundamental compartilhar conhecimento, ele só é bom a partir do momento que ele é compartilhado, que ele é replicado, que ele é multiplicado, né? Então, a gente faz essa somatória desse propósito e por isso hoje estamos aqui juntas. Então, muito obrigada e vai ser um prazer. Imagina, Fabi, perfeito, viu, gente? Nós pensamos igual, por isso dá certo essas médicos que eu falo, né? Profissionais que são tão importantes. Conhecemos em relação a um projeto, nos entendemos, verificamos que temos o mesmo propósito, parcerias surgiram e as coisas vão acontecendo. É sobre isso que nós queremos trazer para vocês. Hoje a questão é voltada da admissão até o desligamento, vamos dizer assim, todo esse processo. Mas vamos iniciar então, Fabi, falando do início da jornada. Muitas empresas, nós sabemos, o que eles mais buscam são esses colaboradores mais engajados, mais alinhados, mas eu vejo que eles já começam errando no primeiro contato. Quando a gente pensa da admissão e do onboard, por exemplo, da integração, que esses processos deveriam ser mais acolhedores, deveriam muitas vezes serem mais com propósito. Eles são muito mais burocráticos, dependendo da organização, eu vejo até que eles são mais frios, mais confusos. Então, quando a gente fala de humanização, que é o que nós, inclusive, ensinamos, implantamos nas empresas, é sobre isso. Que esse início não tem que ser algo frio, gelado, informal. Ele tem que ser uma experiência. Tudo começa na jornada, né? Essa experiência. Significa essa questão de criar mesmo uma clareza, um cuidado até.
eu digo. E sem dúvida que quando é feito dessa forma, existe o que as empresas querem, que é a questão de retenção, de motivação, de confiança. O que mais nós escutamos é reclamações de colaboradores não pararem nas organizações, não é? Qual é a sua visão em relação a isso, Fabi? Essa experiência que você já tem de tantos anos na questão da admissão, do início da jornada do colaborador. Perfeito. Eu acredito muito, Mi, que a jornada desse novo colaborador, ela inicia dentro do processo de recrutamento e seleção. Não somente como uma questão da marca empregadora, né, mas também pelo formato que é executado, como ele é feito, as perguntas que são executadas e principalmente essa entrada, né? Então, hoje eu acredito, né, eu estou aqui no interior de São Paulo, né, então a gente ainda tem alguns déficits com relação à questão do onboard. Por quê? Porque hoje ainda não é uma prática muito realizada aqui pelas empresas e eu acredito muito que ocorra muita a falha do processo em si, não só do burocrático, porque muitas das vezes nem o burocrático tem, mas realmente essa questão desse acompanhamento, esse acolhimento, essa empatia, a pessoa chegar e ela realmente entender o que ela vai fazer, o setor que ela vai ficar, quem vai ser ali o possível mentor ou o possível acolhedor dele ali dentro, né? Então é importante ter esse direcionamento, ter essa pessoa que seja mais empática, que tenha esse dom de compartilhar, de replicar, que não seja uma pessoa, digamos que, tóxica, né? Que um novo colaborador chegou e ela já vai lá e despeja que a empresa é ruim, que isso, que aquilo, e aí acaba trazendo também essa negatividade ali nesse processo, e além do burocrático, que é fundamental, né? A questão dos contratos, das entregas, de um regimento interno, da política interna ser exposta ali, né? O que pode, o que não pode, quais são os deveres, as obrigações, quais são os direitos que ela vai ter, ou quando vai receber, quando vai ser isso, se tem benefício, se não tem, estruturar os dias, como é feito a inclusão ou exclusão do mesmo. Eu acho que realmente isso que você trouxe na fala, voltado para a questão da empatia, da pessoa ser bem recepcionada, seja pelo gestor, ou seja, por um guardião ali, uma pessoa que realmente vai estar preparada para acolher essa pessoa, é fundamental. Eu digo isso porque, infelizmente, eu já tive experiências próprias, né? Vivências até mesmo antes de entrar na área de RH, eu fui operacional e eu tive a experiência de entrar num novo trabalho super empolgada, super animada. E aí eu cheguei, não tinha ninguém para falar comigo ou para me explicar como que seria o dia a dia, o que eu tinha que fazer, o que eu não tinha. Meio que só foi tacada, vai o racha, aprende e vai. Isso é muito traumático, né? Não só por conta da questão profissional, mas até mesmo nós como pessoas, né? Porque a gente fica um pouco fragilizado, fala, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Né? Então esse sentimento ele é muito triste. Então a gente falar sobre esse assunto é fundamental, por quê? Porque a gente precisa trazer essa clareza e essa importância de que não é somente a empresa, mas até mesmo a equipe fazer esse abraço, realmente acolher essa pessoa que está chegando, porque isso é fundamental para o processo e para o ciclo dessa pessoa ficar ali ou não. Perfeito. E você falou de trauma, é justamente isso. Se o processo não for de uma forma humana, e a gente está no início dele, né, no recrutamento, quanto traumático é? E nós sabemos o quanto é difícil a gente ter e reter esses talentos, porque hoje os profissionais eles pesquisam, eles buscam, e profissionais até no recrutamento que não são bem acolhidos, eles vão reclamar. Seja um desabafo no LinkedIn, seja um desabafo com quem está ao seu redor, essa informação em algum momento vai vazar e vai inclusive para profissionais super competentes que poderiam estar trabalhando na empresa. É muito importante a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, eu não quero fazer com ele o que eu não quero que faça comigo. Boa colocação. Quer complementar, Papi? Eu acredito muito que os profissionais da área de recrutamento e seleção em específico, a gente precisa se desenvolver todos os dias, porque hoje nós estamos recrutando, mas em algum dia pode ser que nós possamos ser recrutados. E eu acho que muitas das vezes as pessoas estão esquecendo esse pequeno detalhe, que não é sobre o outro, né? É sobre nós, como nós gostaríamos de ser tratados e, de certa forma, meio que plantar isso para a gente colher também. Eu acho que seria basicamente isso, viu, Mi?
Isso mesmo, por isso que a gente não para de adquirir conhecimento, de passar conhecimento. Inclusive, quem está aqui no chat, que eu estou vendo que o pessoal está entrando, sejam bem-vindos. Podem mandar perguntas, que a gente está aqui para dar uma clareza em relação ao assunto. Mas vamos continuar, porque a gente vai fazer um trajeto. Nós falamos do onboard, do seu primeiro contato. Aí o colaborador entrou na empresa. Estamos na jornada. E aí vem o grande desafio, manter essa experiência humana no dia a dia. Aí o bicho começa a pegar, porque é correria, pressão de resultado, e muitas vezes o que a gente mais vê? Como a empresa se perde. Quando a gente fala de humanizar, nós não estamos falando só daquele boas-vindas, que é tão importante também ter alguém, por exemplo, no primeiro dia para guiar esse colaborador. Mas é sobre como nós tratamos as pessoas no dia a dia, com feedbacks, com comunicados, com mudança, de que forma que o líder vai tratar esse novo liderado. Muitas vezes na questão de reconhecimento, posso cobrar? Posso, mas há formas de cobrar. Eu sempre falo que o RH humanizado ele não pode ser permissivo. Ele precisa significar algo muito mais claro, como a Fabi trouxe. Algo presente, a escuta, que faz parte da empatia, a questão da comunicação, conduzir os processos de uma maneira muito transparente. E, na sua opinião, Fabi, quando o colaborador foi contratado, tá? Aí, como você vê, como as empresas hoje têm agido nessa jornada, no dia a dia dele? Eu acredito que ainda precisa ter uma melhora muito significativa quando a gente fala de talvez pequenas e médias empresas. Não generalizando, tá? Mas hoje trazendo alguns cases, trazendo um pouco do olhar que eu tenho para algumas empresas onde eu tive a oportunidade de trabalhar com consultoria ou até mesmo com o processo de terceirização do departamento pessoal, eu acredito que precisa melhorar muito essa questão da introdução desse novo colaborador. Porque foi como eu comentei ali, o que acontece muito, essa pessoa ela acaba sendo só jogada ali. Acontece a contratação, assinou o contrato, isso quando assina o contrato, e aí ela começa ali o dia a dia dela, pega uma pessoa um pouco mais aleatória para ensinar, para passar ali o que ela precisa. Muitas das vezes isso acaba dando algum ruído, né, tanto na marca empregadora quanto no processo, porque essa pessoa talvez ela também tenha sido ensinada por outro e não da forma correta, porque acaba não tendo um processo, não acaba tendo um começo, meio e fim, e isso fragiliza. Por quê? Porque essa pessoa ela vai pensar duas vezes se ela vai querer ficar ali dentro do período de experiência dela. Ou ela vai precisar muito, ela vai ficar porque ela precisa, mas em algum outro momento, se tiver uma nova oportunidade, ela vai dar tchau, ela vai seguir esse novo caminho, ou ela vai ficar ali insatisfeita, gerando essa insatisfação. Ela vai acabar não sendo produtiva da forma que a empresa almeja, e aí vai ficar um desgaste para ambas as partes, né? Tanto para a empresa, mas também para essa pessoa que hoje é uma pessoa que precisa ali do trabalho e não está feliz. E, consequentemente, isso vai gerando ali vários outros quesitos também, né, Min? Verdade, Fabi. Você trouxe umas palavras que chamam muita atenção. É a questão da felicidade. Eu, como gestora da felicidade, eu vejo isso. Muitos profissionais, porque nós sabemos pela lista que não é salário que segura o colaborador na empresa. Se a gente for pensar nessas novas gerações, como a geração Z, eles querem propósito. Se eles estão numa empresa que não tem esse processo definido, que eles não entendem que eles estão com o mesmo propósito, que eles não são acolhidos nesse primeiro momento, desde que a gente está falando da admissão, não tenham dúvida que até para ganhar menos, ele sai da empresa. Não é salário que segura. E se a gente for pensar em outra vertente que é tendência para o próximo ano, que todo mundo fala, a questão de saúde mental, se você não está num lugar que te acolhe, né, Fabi, que te escuta, que te reconhece, como fica a sua saúde mental? Nós somos humanos, assim, ansiosos, não é? Como o meu trabalho está sendo bom, se você não tem uma palavra de um líder, que jornada é essa? Você vai pensar, estou fazendo algo errado? E claro, nós como profissionais podemos perguntar para o líder, sem dúvida, mas é importante que esse processo seja desenhado. Isso tem que partir da liderança que é exemplo, né? Até antes de ir para o último processo da jornada, que você falou, início, meio e fim, vamos falar um pouquinho de liderança. Eu vejo muito nos processos os líderes se esquecerem dessa parte humana. Eles até falam,
Não, aqui na empresa nós somos humanizados, nós temos os processos, essas práticas, mas se a gente, como consultora, anda só um pouquinho na empresa, fica, e muitas vezes que eu já fiz isso, entre como se estivesse fazendo um teste para ninguém saber que sou consultora, você começa a perceber que os processos não existem, é tudo da Exato. boca para É tudo fora e não papel. se engane, não é? Isso não engana os profissionais, tá? Os profissionais de hoje, eles sabem o que eles querem. Você vê isso em relação aos líderes, Fabi, que muitas vezes falta Sim. até treinamento para esses líderes, né? Para eles entenderem de que forma que eles podem agir também. Perfeito. Eu vejo bastante isso, Mi. E eu acredito que essa defasagem com relação à questão da liderança, não generalizando, mas a gente acaba trazendo também um ciclo vicioso, que é a pessoa muito boa operacionalmente, que teve essa oportunidade de ir para a gestão e ela não teve nenhum preparo voltado para a questão de gestão de pessoas. Então, ela operacionalmente, ela é ótima, ela é muito boa, e eu costumo brincar e dizer que a gente perde um ótimo operador e ganha um péssimo líder, infelizmente. Então, eu acredito que a empresa, até mesmo visualizando essa questão de cargos e salários, esse desenvolvimento, essa trilha ali dentro da empresa, ela precisa ser muito bem estruturada. Então, eu tenho uma pessoa que ela é muito boa em X questão. Vamos começar a avaliar, trabalhar com treinamentos internos, com desenvolvimentos internos. Para quê? Para que realmente viabilizar se essa pessoa realmente tem essa aptidão. E ela tendo, você realmente conceder esse benefício, conceder essa oportunidade e ela realmente brilhar ali. Porque eu acredito muito que hoje o que acontece voltado para a parte da liderança? A gente tem muitos líderes muito bons, mas em contrapartida a gente tem muitos líderes despreparados. Então, ele acaba não tendo essa empatia realmente. Porque normalmente a gente só dá aquilo que a gente tem ou o que a gente aprendeu. Então, quebrar esse ciclo de aprender na pedrada e devolver na pedrada é uma questão muito interna, né? Eu preciso me desenvolver, eu preciso buscar esse desenvolvimento. A empresa ela não está fazendo isso, eu buscar fora, porque não é sobre o outro, é sobre mim, né? É sobre eu ser o meu melhor diariamente como gestor, ou como operador, ou como qualquer coisa dentro da empresa, né? A gente buscar sempre essa evolução. E eu acredito hoje que, infelizmente, a gente acaba tendo um pouquinho dessa descompensação, no sentido de eu quero muita promoção, mas eu não corro muito atrás do meu desenvolvimento. Ou eu tenho a oportunidade e depois que eu adquiri ela, eu achar que tá bom e eu não continuar estudando ou evoluindo para que a gente tenha essa melhora. Então, voltado para a questão de gestão, essa questão da empatia, além dos treinamentos internos que as empresas oferecem, é importante que o indivíduo busque isso também. Para quê? Porque hoje lidar com pessoas está cada vez mais difícil. As pessoas estão cada vez mais intolerantes, cada vez mais imediatistas. Nós nunca estivemos num momento com tantos meios de comunicação e com tantas falhas, né? Hoje as pessoas elas não têm diálogo, não faz ali o básico, que é muitas vezes conversar, ouvir, ser mais ouvinte do que ter a razão, né? Então eu acredito muito que o processo de gestão, a gente falando nisso, ela precisa ser muito bem preparada, alinhada, para depois iniciar essa execução. E caso não ocorra essa oportunidade desse treinamento antes, que a empresa realmente vista isso como um investimento, como uma aplicação naquela pessoa e não somente como um custo, porque nós, como consultoras, principalmente voltado para essa questão um pouco mais educacional, de desenvolvimento, é um grande gargalo para nós vender o nosso serviço, justamente porque ele é visto muitas das vezes como um custo e não como um investimento, né? Então, voltado para isso, eu acredito muito que esse desenvolvimento de líderes, ele precisa iniciar não somente pela empresa, mas pela própria pessoa. É verdade, Fabio. Você disse tudo. Muitas vezes eles ainda enxergam, mas aquelas empresas que não são estratégicas, que os nossos serviços são custo e não investimento. Não é. É investimento, porque vai gerar resultado. E se a gente for pensar nas competências que estão cada vez com mais força, a questão de saber liderar, de saber se comunicar. Quantos erros a gente percebe nas empresas por falha na comunicação? Entre os meus top 3, para mim, comunicação está no top 1. Se o líder, se o liderado não sabe comunicar a gente, isso pode gerar uma gestão de conflitos terrível.
E é Exato. investir, não é verdade? Seja a empresa, se tem essa trilha de conhecimento, seja você mesmo como profissional, porque algo que eu garanto para vocês, qualquer treinamento que vocês fizerem, seja comigo ou com a Fabi, qualquer mentoria, vocês levam para a vida. Educação, conhecimento é o que ninguém tira de você. E você usa no seu profissional e também no seu pessoal. Então, nós temos que ter isso muito claro em mente. Se você quer se desenvolver, nos sigam, tem muito conteúdo, nos contatem que a gente está aqui para ajudar. Mas vamos continuar na jornada. Nós falamos da admissão, nós falamos do progresso dele dentro da empresa em relação até a liderança e agora rescisão. Um tema delicado, mas também tem humanização na rescisão. É importante nós falarmos sobre isso, porque eu sei que é um ponto sensível, ninguém gosta de tocar nesse assunto, mas é a questão do desligamento e onde a gente percebe a maior insatisfação desses profissionais. A forma como a empresa desliga esse profissional fala muito mais, inclusive, sobre a empresa do que sobre o profissional. E aqui eu digo, aquelas empresas que não têm, por exemplo, uma entrevista de desligamento, é uma falha gigante. No desligamento que nós realmente vemos se a empresa de fato preza por esse lado humanizado, né? Eu sempre gosto de dizer que desligar alguém com respeito, gente, não é opcional. Porque se coloque no lugar, ninguém gosta de ser desligado. Ainda mais se você é demitido, se você não pediu para sair. Mas a empresa pode te demitir se você não alcançou o resultado esperado. Mas aqui a gente tem que falar de obrigação ética. A gente tem que realmente se colocar no lugar de quem está sendo desligado. Não é fácil. A gente não sabe as dores daquele momento, daquele profissional, que muitas vezes está deixando a empresa por uma fatalidade. Não atingiu meta, por exemplo. Isso acontece muito na área de vendas. E isso, não é verdade? Isso não significa não deixar de ser claro, de deixar de ser profissional. Muitas vezes uma comunicação direta. Muito pelo contrário, nós temos que ser. Mas significa conduzir o processo da melhor maneira. Sem causar, como a Fabi falou, traumas. Porque você causa traumas desnecessários nesse profissional que vai levar isso para o próximo trabalho dele, para a próxima empresa que ele atuar. É a gente tratar o colaborador com respeito, tá? Com ética. E também, pensando no lado da empresa, se eu fazer um desligamento tranquilo, eu evito contencioso trabalhista. Mas, infelizmente, muitas empresas não levam isso em consideração, né, Fabio? O desligamento é muito abrupto. Eu vou dar um exemplo há pouco tempo, na empresa do meu marido. A líder, que eu não chamo de líder, eu chamo de chefe, ela não teve a capacidade de desligar duas colaboradoras. Ela simplesmente jogou isso no RH. O RH chamou essas colaboradoras, a desligou. E de que forma que essas colaboradoras se sentirão? Péssimas. Que líder é esse? E não é líder, é chefe, que não consegue desligar aquele seu liderado se na visão dele não está atendendo a forma certa. O processo ideal é esse, converse com o seu liderado, dê uma chance, não está dando certo, explique o motivo, até para ele não fazer o mesmo erro, se for assim, na próxima empresa. Mas você vê isso, Fabi, a quantidade de empresas que não sabem fazer desligamento? Enorme, viu? Infelizmente, inclusive depois a culpa cai em nós, RH, para falar a verdade. E eu gostaria de aproveitar que a oportunidade de sinalizar, né, aí os nossos ouvintes que RH ele não faz desligamento. RH faz documento de desligamento, né? Mas assim, a gente faz o acompanhamento, a gente orienta a fazer os feedbacks, a gente orienta realmente essa comunicação entre líder e liderado, né? E aí a gente volta de novo na questão do líder, né, Mi? A despreparação até mesmo de dar essa devolutiva, esse retorno, né? Porque a empresa, da mesma forma que o empregado, o colaborador, né? Ele tem ali o seu direito de pedir a conta em algum momento da sua vida, a empresa também tem esse respaldo, né? De estar fazendo esse desligamento. Mas a forma, muitas das vezes, que ele é executado é extremamente errônea. Porque hoje, se a gente fazer algum tipo de pesquisa, se a gente puxar para falar a verdade, a maioria das pessoas não faz nem ideia do porquê realmente foi desligada. Só foi, né? Ocasionou ali uma perca emocional, financeira, uma desestrutura familiar, muitas das vezes. E a pessoa, ela fica ali, por que você foi desligada? E ela não sabe,
né? E isso é muito triste, porque é fundamental que a pessoa tenha ciência do real motivo, ou para que ela venha melhorar, ela não venha cometer novamente, ou para que ela realmente venha se desenvolver e isso não acontecer novamente, né? Mas é realmente um grande despreparo, tanto da liderança, voltado para essa questão desse feedback, desse acompanhamento, desse real motivo e deixar isso muito explícito ali dentro de um processo de desligamento, né? E até mesmo nós, RH, muitas das vezes a gente só pega ali o formulário de entrevista de desligamento, preenche, não é realmente ouvinte, ou realmente não faz ali uma devida apuração daquilo ali, entendendo o real motivo, o real cenário que foi desligado ou porque pediu a conta, e aí a gente só vai crescendo nos dados do nosso turnover, da nossa rotatividade. E aí olham para nós e perguntam por que que teve isso? Por que que saiu 10 e entrou 20 e saiu 15? E aí a gente, muitas das vezes, se a gente não for estratégico, se a gente realmente não saber fazer esse olhar, a gente não sabe responder. A gente fica no mato sem cachorro, para falar a verdade, né? Então, quando a gente fala do processo de humanização do processo de desligamento, é realmente ser mais ouvinte, prestar atenção nesse cuidado, né? Nessa jornada que essa pessoa teve ali dentro da empresa. Pode ser que tenha sido um excesso de absenteísmo, pode ser que tenha realmente sido uma questão de não atingimento de metas, de cumprimento dos processos, ou alguma falha específica, né? Mas as pessoas, eu costumo dizer que ninguém tem bola de cristal. Ninguém tem. E ainda bem, porque sem ela a gente já tem dor de cabeça demais, imagina se a gente tivesse. Mas ninguém tem bola de cristal. E aí a gente volta na questão da comunicação. Se eu não sei o que eu preciso melhorar, eu não tenho como melhorar. E é a mesma coisa com o nosso funcionário, né? Com a pessoa que a gente está delegando algo. Se você não falar que tá bom, que está sendo bom, que está indo, que está dando certo, o negócio flui. Se a pessoa não faz nem ideia do que realmente está acontecendo, para ela tá fazendo e tá tudo certo, tá tudo bem. Então, essa humanização do processo, né, do desligamento, eu acredito que a gente falha muito na questão da comunicação. E ela sendo assertiva, ela sendo clara, automaticamente o processo vai ser mais humanizado, ele vai ser mais tranquilo, ele vai ser mais leve. Em contrapartida, nós temos algumas empresas que são exemplares nesse quesito, que apresentam até mesmo projetos de oportunidades no mercado, então faz uma reformulação de um currículo, de um LinkedIn, ou faz indicação para outras empresas. Então, assim, é talvez olhar realmente um todo e ter essa empatia e trazer isso de uma forma mais humanizada. Tudo bem que a gente vai ter exceções, né? A gente tem ali, infelizmente, o funcionário que acaba ocasionando uma questão de um processo, ou até mesmo uma questão de justa causa, né? E aí realmente sai do nosso controle. Eu acho que o que a gente tem que focar é no que a gente consegue realmente solucionar, no que realmente está tangível para a gente resolver. Mas, infelizmente, toda e qualquer empresa ela sempre vai estar fadada ao risco de processos, né? Porque aí vai da índole, vai do caráter de cada um, ou até mesmo do processo que a empresa fez. Se ela fez tudo corretamente, é muito raro ela ter um processo trabalhista. Agora, se ela é uma empresa que infelizmente acaba tendo ali inúmeras falhas, ela está dando um tiro no pé e ela está deixando ali uma grande margem, né? Então ali fica essa questão também. É verdade, você falou da questão, vamos falar de indicadores, né? O quão é importante a gente ter informação quando a gente faz o desligamento, justamente, primeiro, para trazer essa devolutiva para o colaborador. Olha, você falhou aqui, você pode se desenvolver dessa forma, porque é nosso papel, como um RH humanizado, direcionar. Ó, estuda aqui, se aprimora aqui, que vai dar melhor na próxima empresa que você for. E para a gente também ter esses números, a gente precisa ter informações para criar os processos. Sem essas informações, nossos indicadores, a gente vai dizer o quê? Por exemplo, para o CEO. Ah, tem tanto absenteísmo, qual motivo? A gente não sabe. Hoje, e aí vou falar de novo de saúde mental, pensando nessas práticas, é imprescindível vocês colocarem um processo de desligamento, fazendo no mínimo a entrevista de desligamento. Mas uma entrevista real, assertiva, não só para preencher o número. Precisa entender o lado desse profissional também, não só o lado da empresa. Aí sim vocês conseguem ter a informação mais correta
para tomar atitude e informar, por exemplo, o CEO, o diretor, se eles nos questionam, né? Porque faz parte do nosso processo Exato. também, né? Saber. Aí, Isso, falando de isso. empresa, vamos falar de cultura? Porque a gente está falando de toda essa jornada da humanização, mas é importante também estar enraizada a cultura da humanização dentro da empresa. Mas uma cultura que eu digo que tem que ser uma cultura real, uma cultura que se sustenta. Porque muitas vezes os profissionais podem até ter esses processos humanizados, mas se a cultura da empresa não está de acordo, não adianta construir processo humanizado, porque não vai ser sustentável. A empresa vai contra. É como se, aqui o carro é flex, ele pode andar com gasolina e com álcool, mas a empresa só quer que ande com álcool, por exemplo. Não adianta, você não vai conseguir implantar. A gente falou da liderança, do despreparo da liderança, que faz parte do processo também, que faz parte da cultura da empresa. Então, quando eu tenho essa cultura que é humana, eu tenho o meu processo de instruir os meus líderes, de estar sempre preparando eles para os processos humanizados, porque são valores que os profissionais têm, os colaboradores, os liderados e a empresa também. Assim nós criamos a cultura. Falamos de comunicação. Quando a comunicação é falha, não adianta, gente. Não há processo, não há cultura que se sustente. Aí, como a Fabi diz, a gente apaga incêndio, né? Nós, RH, viramos bombeiro. Apaga aqui. Não dá certo. Isso desgasta, isso cria os traumas que nós estamos falando desde o início. E eu vou até além, tá? Tem que deixar muito claro na mente de vocês, porque eu já escutei isso de diretores. Humanização não é tarefa do RH. Humanização é uma decisão de cultura. E essa decisão parte de cima, parte de quem está lá comandando. É dessa forma que a cultura se constrói. Com o comportamento de todos nós, das pessoas, mas principalmente com a inspiração de quem vem lá de cima, dos líderes, do CEO, dos diretores, dos líderes e aí, consequentemente, dos liderados. Senão, não funciona. Hoje, falando de cultura, Fabi, pela sua experiência, porque todo mundo fala, parece que virou moda, né? Ai, a empresa é humana. Ai, a gente pensa tem empatia, a gente tem processos, eu vejo muito isso, a gente tem processos de boas práticas aqui, cuidados de saúde mental, como falar com os profissionais, mas a gente realmente, a gente que está no dia a dia, a gente vê que na prática não é assim que funciona. É só o marketing. Como que você vê dentro da sua consultoria quando você trata com essas empresas? Tá dessa forma. Claro, há exceções, tá, gente? Mas vamos falar daquelas que não estão andando no caminho que seria ideal. Como que você percebe isso? Eu percebo, para falar a verdade, sempre uma grande resistência do processo de mudança, né? Porque toda vez que eu realizo o processo de gente e gestão, né? Muitas das vezes entro com esse processo de pesquisa de clima, de entender realmente, mas antes mesmo de fechar o contrato, eu faço um plano de ação e eu sempre apresento o real cenário, quais são as possíveis mudanças, dessas mudanças, quais são ali os reflexos que isso pode gerar positivamente e principalmente negativo. Porque toda e qualquer mudança gera inicial um primeiro desconforto. A gente brinca e fala que sempre gera primeiro uma revolta, depois um luto, e aí depois vem ali o ápice de mudança, de olha, o negócio tá fluindo. Então eu deixo isso sempre muito claro. E a partir do momento que eu deixo isso claro, eu sempre falo, isso depende primeiramente de você, gestor, de você, direção, porque toda e qualquer mudança, a gente inverte nesse caso a pirâmide. Ela sempre vai começar de cima para baixo, não de baixo para cima. Não tem como eu mudar o operacional se a minha direção não está mudando. Então é sempre de cima para baixo. É isso mesmo. Você falou, assim, são duras verdades, mas é a realidade, gente. Porque a gente percebe que os diretores, os tomadores de decisão, eles querem a mudança, mas eles não são o exemplo da mudança. E aí a gente Exato. escuta muito dos liderados. Mas o meu líder não faz dessa forma, por que eu tenho que fazer? Gente, isso é clássico. É claro, cadê o exemplo? É sobre É isso. espelho, né? É igual cuidar de criança, é igual educar. Eu tenho uma pequena de 5 anos. E muitas das vezes eu falo, olha, vamos orar, vamos escovar o dente, faz a sua leitura da noite. E às vezes eu me pego, por exemplo, escovar o dente, beleza, porque é uma obrigação diária, mas muitas das vezes eu me pego falhando em outras questões. E aí ela olha pra mim e fala, mamãe, hoje você não fez isso.
E é exatamente isso. Nós somos um reflexo desde a questão de uma criação de uma criança até mesmo para nós profissionais no nosso ambiente de trabalho. Então, eu sou um exemplo, eu sou um reflexo, principalmente se eu estou nesse cargo de gestão. Né? Se eu estou nesse cargo de ser um direcionamento, de ser uma pessoa influenciável, a partir do momento que eu tenho isso, consequentemente eu preciso andar na linha. Eu tenho que ser exemplo, eu tenho que ser o espelho para o negócio realmente fluir. Exatamente. Líder que é líder inspira. Não é aquele que manda. Não, você tem que fazer com que eu pensa certo. Não. Gente, líder que é líder inspira. Se não for dessa forma, não dá certo, tá? E não adianta. Nós somos seres humanos. Nós somos resistentes a mudanças, como a Fabi falou. Nós somos propícios a conflitos. Nós precisamos ser direcionados. Nós precisamos de reconhecimento. Nós precisamos de feedback. Ó, voltamos à comunicação de novo. Se não é feito dessa forma, não há processo que dê certo. E aí a jornada desse profissional, desse colaborador, não vai ser uma jornada agradável. E aí vocês vão dizer, não para ninguém na empresa. Ah, o meu líder não sabe me dar informação. Ah, ninguém me passa nada aqui em relação ao processo. É sobre isso. Então a gente primeiro precisa refletir. Não culpem o RH. Não é culpa do RH. O RH, ele faz toda a parte estratégica, traz sempre todos os processos mais adequados, porque como a Fabi falou, qualquer processo que se implanta tem que ser feito um diagnóstico, esse levantamento, trazer informações. E nós ajudamos nesse desenvolvimento, até treinamento para implantar. Mas se a cultura não está enraizada, se o diretor não está de acordo, não há processo que dê certo. Garanto para vocês. E aí, no final, o culpa vai ser do RH. Não é, Fabi? É dessa Exato. forma. De praxe. Mas a gente que tá na área, a gente já tá meio que gato escaldado, né, Vi? É verdade, a gente traz sempre o melhor para o cliente, a gente deixa claro, olha, dessa forma, o antes e o depois, você quer, não quer? Mas esse é o processo. Claro que a deliberalidade é dele. Não, não quero, eu quero que você implante, não quero que você fale com líder nenhum. Pode acontecer. A gente faz, mas deixamos muito claro qual seria o processo. Até porque a gente quer trazer um processo com transparência, com tranquilidade, né, que seja implantado de uma maneira tranquila, porque como a Fabi falou, e a pura verdade, o ser humano ele é resistente à mudança. Qualquer ser humano é. Então, se não tiver um passo a passo bem transparente, com comunicação clara, um processo feito de uma forma muito alinhada com todos os tomadores de decisões da empresa, eu garanto para vocês, pode até implantar, mas dá B.O. E dá, tá? Porque depois eles voltam, é realmente melhor dar um treinamento, é melhor comunicar agora. A gente avisou, né? Porque a gente já tem bastante experiência sobre isso. Fabi, eu tô adorando o bate-papo. Nem sei que oração, porque se deixa eu falo muito, tá? Mas é boa essa troca, é bom trazer. Ó, gente, meu cabelo aqui de espelho, mas tá tudo bem. É assim mesmo, a gente mostra tudo certo. Eu gosto dessas trocas, desses insights, porque a gente acaba abrindo a mente para, né, os nossos seguidores, os nossos mentorados. Eu acho muito rica essa conversa. Por isso que eu gosto de trazer mesmo parceiros, como eu falei para você, que é a Fabi. Gente, é networking, tá? Que é um ponto importante também nessa construção da jornada. Olha como que é incrível. Nós de RH, como qualquer profissional, temos que ter contato com outros profissionais que estudaram, que estão no mercado, para ter essa troca. Um ensinando o outro. Conhecimento nunca é demais e nós precisamos transmitir conhecimento. E quando a gente transmite e tem esses bate-papos, esses insights, a gente aprende também. Então, tenham isso em mente, tá? Abrindo aqui um parênteses, líderes, vocês que realmente são líderes, não chefes, vocês têm que passar seu conhecimento para os seus liderados. Faz parte do processo. E aí, dessa forma, vocês se tornam um líder humanizado. Mas falamos de toda essa jornada. Tem muita gente aqui, eu tô acenando, gente. Eu tô falando os nomes, mas tem muita gente aqui que tá na live. Se tiverem dúvidas, comentem aqui conosco. Nós falamos então da jornada humanizada desde o início, ó, da admissão, o processo e o desligamento. Falamos muito de liderança, que é importante. Falamos da cultura. Eu gostaria de saber, Fabi, você gostaria de complementar algo que nós não falamos aqui, porque até agora eu só sou gratidão. Porque você trouxe muita coerência, muita clareza, muita profundidade no assunto com exemplos. Então, trouxe vários insights aqui para quem está assistindo a live. Mas faltou algum tópico, algum tema que você gostaria de trazer aqui para a live? Eu acredito que seja isso, viu, Mi?
é sempre importante ressaltar, né, nós como, não só como consultoras, mas mentoras também, é sempre importante ressaltar que não é só sobre a questão da empresa, é sobre nós seres humanos, nós como pessoas, né? Então, eu gosto muito de sempre trazer, não esse choque de realidade, mas é sempre importante e fundamental a gente entender que é sobre o que a gente quer. Então, essa empresa não é legal, eu não estou feliz, eu não estou contente. Faz o seguinte, não fica dando trabalho, busque novas oportunidades, o mercado está cheio aí de oportunidades, vai estudar, vai se enriquecer, vai realmente transbordar você como pessoa, como profissional, porque somente assim você vai ter esse direito de escolha. Caso contrário, você infelizmente vai sempre ficar fadado ali a mesmice e só reclamar e não realmente colocar em prática tudo que você tem, todo o seu potencial e realmente voar, que é isso que a gente mais quer, né? Eu acredito assim que se todos nós tivéssemos muito mais empenho em estudar, em querer fazer acontecer e parar de culpar o outro e ter esse senso de gratidão de que o que eu tenho hoje eu sou grato e eu posso muito mais no amanhã, faz total diferença. E quando a gente fala do processo não somente de admissão, mas de desligamento, a gente entra em dois sentimentos, né? A admissão, aquela empolgação, aquela alegria, aquele momento de meu Deus, deu certo. E ao mesmo tempo, quando entra ali o processo de desligamento, a gente se enche de porquês. E muitas das vezes esses porquês, mesmo às vezes não falado o que é negligência, mas muitas das vezes a gente percebe que a gente vem decaindo e a gente acaba não tendo uma melhora e a gente acaba fazendo isso de propósito. Então, eu acho que essa é a parte mais triste. Você se autonegligenciar por causa, talvez, de um seguro ou por causa de um acerto, sendo que você pode voar ali dentro ou em outro lugar, né? Então, eu acho que seria sobre isso, né? O senso de gratidão, ele precisa ser pertencente e diário da nossa vida, justamente para a gente viver melhor. E a comunicação, pessoal, ela precisa ser clara e objetiva. Ninguém tem bola de cristal. A gente não consegue adivinhar o pensamento, o que o outro quer, se a gente não falar. Isso no meio profissional, isso nos nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, comunicação. A gente precisa falar, a gente precisa se posicionar e nós precisamos ouvir também, não somente falar. Ai, gente, é por isso que dá match, assim, eu sou muito da lei do universo, sabe? E aí a Fabi trouxe uns pilares da gestão da felicidade, que eu prezo tanto isso quando a gente dá treinamento de liderança humanizada, implanta a gestão da felicidade dentro das empresas, a questão da gratidão, ser grato mesmo. E esse caminho que a Fabi falou, você não está feliz onde você está? Não estamos dizendo, mas busque o melhor para você. Nós temos que buscar sermos felizes aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês de alguns mentorados 50 a mais. Eu adoro trabalhar com eles, são fantásticos. Porque tem alguns que estão em mudança de carreira, sabe? Transição de carreira. E de repente, eu quero lidar com pessoas, quero aprender como é gerir pessoas. E eu tenho tantos exemplos disso com esses mentorados que não me auxilia. Eu quero saber como eu lido com pessoas, eu quero ir para a área de RH, eu quero mentorar porque eu tenho muito conhecimento na área que eu atuo. E eu digo que é como uma borboleta, sabe, que está saindo do casulo. É tão lindo você ver a forma que se transforma, essa transformação, esse propósito. E é isso que deixa a gente com o coração quentinho, né, Fabi? E é sobre Com ser grato, certeza. sobre, né, ser grato das pessoas certas entrarem no nosso caminho. Eu já sou muito grata, Fabi, pela nossa parceria. Eu fico muito feliz. Quando eu falei da live, gente, a Fabi topou imediatamente. Assim, eu gosto muito dessas trocas, porque a gente tem um mesmo propósito, a gente pensa da mesma forma. Para quem não sabe, eu e a Fabi, nós temos um curso em conjunto, tá nas nossas redes sociais, na plataforma lá no Hotmart. A Fabi veio com toda a bagagem dela de departamento pessoal. Eu entrei com a minha bagagem em relação à liderança, porque DP, eu confesso que era início de carreira, eu deixo com a Fabi. Eu só sei o básico do básico, porque isso já se entendeu. Mas é incrível, se vocês precisarem, nos sinalizem, ou na minha rede ou na rede da Fabi. E é sobre isso, é sobre somar. A vida é sobre isso. E quando a gente fala de humanizar, muitas pessoas me falam assim, mas é possível humanizar? É possível humanizar, tanto sua vida pessoal quanto sua vida profissional. E eu digo além, tá?
Depois da pandemia, que para mim é o marco zero lá em 2020, não é só possível, se faz necessário. Nós não chegamos em lugar nenhum sozinhos, a gente sempre precisa do outro. Eu digo sempre o que minha mãe falava para mim: ai, filha, na vida pessoal, você conta nos dedos quem está do seu lado. É verdade, tá? Porque assim, a sua vida pessoal, aquele que está do seu redor, quando você tem alguma adversidade, muitos correm. Só fica realmente quem se importa. Na vida profissional, são mais dedos, tá? Porque acaba aparecendo no seu caminho pessoas que realmente pensam como você, se importam com você e tá ali para te ajudar. São esses líderes inspiradores, são mentores e consultores como eu e a Fabi, que tem esse propósito de trazer toda a nossa experiência e bagagem para vocês fluírem na sua vida profissional. E é sobre isso. Isso é humanizar do início ao fim. Então, vocês de RH, vocês líderes, pensem nessa jornada desse colaborador. Não deixe ele sair com traumas da empresa. Se ele se desligar, tá tudo certo. A jornada é essa. A gente passa por várias empresas para se desenvolver e faz parte do processo. Não é como antigamente, né, Fabi? Como nossos pais e avós que iniciavam na empresa e se aposentavam lá. Minha mãe foi assim, ela foi bancária a vida toda. Se aposentou onde ela estava. Não. Hoje em dia, ainda mais com tanta tecnologia, essa geração que é toda ligada no 220, eu tenho 2 gerações aqui em casa, não sei como é. É dessa forma, é 2, 3 anos no máximo, eles precisam de desafios. Vocês só mantêm também esses profissionais que dentro da jornada deles, eles são motivados, são desafiados, senão eles partem. E é natural partir. E eu acho que está tudo bem, tá? Porque a gente aprende de outras culturas, de outras formas de atuar, que a gente encontrar aquela que realmente a gente nos deixa feliz, nos deixa bem. Como eu e a Fabi, nós nos encontramos sendo consultora. Como poderíamos estar numa empresa se assim deixasse nosso coração quentinho? Isso que vocês precisam ter em mente. Ai, Fabi, estou tão feliz. Eu sei, eu sou muito grata. Nós vamos fazer mais encontros, tá, pessoal? Deixa a gente se planejar para o ano que vem. Quero fazer uns encontros no LinkedIn com a Fabi, porque o pessoal pede que a gente faça no LinkedIn também. A gente vai se organizar, porque tem as correrias. Aí, esse meu cabelo, não sei o que aconteceu, mas tá tudo certo. Mas eu tô muito feliz mesmo, grata por ter topado e estar aqui comigo. Eu gosto, como eu disse, dessas trocas, desses insights. Pessoal, vocês que estão aqui, sigam a Fabi. Ela traz, assim, conteúdo muito incrível, muito valioso, que vocês vão absorver, vão gostar. Se precisarem de qualquer processo, contatem também. Já sabem que departamento pessoal é com a Fabi, mas tem outros processos de palestras, de treinamentos, de recursos humanos. Quem precisar também, estou aqui, vocês sabem que vocês podem contar comigo. O que precisarem, tá? Vocês vão estar em boas mãos, seja na minha ou na Fabi. Nos sigam, entendam os conteúdos, tirem dúvidas. Se você está na live, compartilha com seus amigos, colegas profissionais de RH. E que você quer no meu e no da Fabi, qualquer dúvida é só comentar. Só gratidão, Fabi, só posso te agradecer, de verdade. Fiquei muito feliz de ter aqui você para a gente conversar. Imagina, viu, Mia? Eu que agradeço. Obrigada, viu? Foi um prazer. Imagina. Gente, vamos terminando por aqui. Gratidão a quem esteve na live, gratidão a quem vai assistir depois. E a gente se vê na próxima. Um beijão pra você, Fabi. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada, viu, Mia? Beijo. Tchau, tchau.